Podemos ler? Nós vamos ler 3 textos. De manhã não consegui ler nenhum, mas hoje eu quero ler. Agora de noite eu quero ler alguns. Primeiro Timóteo capítulo 4 e depois nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. Podemos? Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo capítulo 4. Diga comigo, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, ou tempos futuros, ou os tempos do fim, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ok? Memorizaram isso aqui? Digam agora. 1, 2, 3 e... Não? Então Paulo está dizendo, o Espírito está afirmando categoricamente, com toda certeza, com toda convicção, que nos fins dos tempos, nos últimos dias, muitos ou alguns apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então é uma característica que está profetizada para os fins dos tempos, que pessoas vão apostatar da fé. O que é apostatar da fé? Essa palavra apostatar é como se você fosse alistado em um exército e você abandonasse a guerra. Você está com a metralhadora na mão, você está na guerra, você está junto com seus amigos, defendendo a sua nação, defendendo a sua causa, e por alguma razão você simplesmente diz, eu não vou mais fazer parte disso, vou botar minha viola nas costas, vou voltar para casa, vou cuidar das minhas coisas. Isso é apostatar da fé. Só que Paulo aqui não está falando de exército, Paulo não está falando de uma guerra de um país, ele está falando sobre a fé em Cristo, sobre a caminhada com Deus. Ele está dizendo, muitos vão, como se fosse um soldado, abandonar a guerra e vão-se embora. Muitos. Isso é apostatar da fé. Uma outra maneira da gente entender apostatar da fé é esfriar tanto espiritualmente que as coisas de Deus não têm mais nenhuma graça para você. Apostatar da fé. É o coração se tornar frio como uma geladeira, como um freezer, e ser absolutamente indiferente às coisas de Deus. Isso é o que está profetizado para os últimos dias. Para piorar a situação, ou seja, essa apostasia vai acontecer porque as pessoas vão começar a dar ouvidos a espíritos enganadores. O que é isso? São demônios. Eu estava dizendo para os irmãos lá no jantar de casais, eu acho que eu já disse aqui também, que hoje os demônios ficaram intelectuais. Hoje os demônios estão usando óculos e aquela boina muito bonita, aqueles ternos elegantérrimos, eles não estão mais, tipo, entra na igreja e se aposta de uma pessoa e eu vou te matar, aquela coisa. Não faz mais isso. Eles ficaram agora espertíssimos. Estão mais fazendo espetáculo, teatro. Inclusive aqui tinha uma mania, de vez em quando, tinha um demônio que inventava de se manifestar aqui. E atrapalhava o culto, acabava com o culto. Até que eu percebi qual era a safadeza dele. Eu disse, você está querendo interromper o culto ao Senhor. Eu combinei com a igreja o seguinte, se mais uma vez houver uma possessão demoníaca aqui, nós vamos botar lá naquela salinha e meter a pia. Não, perdão. A gente vai botar lá na salinha e vamos expulsar o cão lá na salinha. Fecha a porta e o culto o quê? Continua.
E o diabo vai fazer teatro aonde? Lá na salinha. Para 2, 3 obreiros que vão estar, sai demônio, sai demônio. Entendeu? E o culto vai o quê? Irmão, nunca mais teve possessão. Tu acredita? Eu, hein? Bicho sem vergonha. Aí o que acontece? Olha só o que Paulo está dizendo. Nos últimos dias, as pessoas vão apostatar da fé, vão ficar frios, vão abandonar a fé, porque vão começar a dar ouvidos a espíritos enganadores. Escute, tem demônios mestres. A função deles é doutrinar. Pensamentos vêm e você não buscou eles. Eles vieram. E você não checa a fonte. Você já prestou atenção? Você faz uma pesquisa no Google. Você vai fazer um trabalho científico. E você descobre lá um monte de baboseira. E escreve, não, porque fulano disse, escreve o seu artigo. Sim, mas quem é fulano? Quem é essa fonte que escreveu tal informação? Não checa. Quando chega lá na bancada, os caras que vão corrigir, tá doido, isso aqui não é mentira, isso aqui. Acontece que espiritualmente é do mesmo jeito. Começam a vir pensamentos, como se fosse o nosso Google na mente. Pensamentos, informações, e você não checa a fonte. De onde vem essa fonte? É de Deus ou é do cão? Que tipo de pensamento é esse que está continuamente na minha mente e não me deixa em paz? Às vezes me levando a duvidar de Deus, a rejeitar Deus, às vezes a rejeitar a palavra, uma série de coisas ruins, a odiar pessoas, a rejeitar pessoas, a brigar com pessoas, enfim, um monte de treco. Ele disse que isso vai acontecer porque as pessoas vão começar a dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então hoje, a gente percebe uma guerra mais forte do que nunca foi na mente das pessoas, nas emoções das pessoas, para matar elas por dentro. É como você enxergar uma casa bem bonita, mas as estruturas estão podres. Estruturas destruídas por dentro, embora a fachada por fora esteja boa. Então veja, nosso conflito hoje é a gente trocar os pensamentos pelos pensamentos de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é a espada do Espírito. É com ela que você vai defender. Você lembra, Jesus teve um embate com o diabo no deserto. O que Jesus venceu? Com o quê? Com que arma Jesus venceu o diabo? A palavra, irmão. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. O diabo vinha com argumentos na mente. A gente hoje já sabe, nós já somos crente muito esperto, a gente já sabe que o diabo não apareceu com chifre lá para Jesus. Jesus estava no deserto e o diabo, sou o cão. Como às vezes aparece nos filmes, né? Uma capa preta, um negócio que some e desaparece, uma risada bem diabólica. Não, Jesus não apareceu assim. Apareceu na mente, do jeito que acontece comigo e contigo. Imagina, claro que às vezes aparece marmota. Eu sei. Às vezes coisa cai, às vezes o negócio, a porta bate, alguém te chama e ninguém, não é nada. Arrepia até o careca. Eu sei que acontecem essas coisas estranhas. De repente o cabelo do careca fica em pé. O negócio é horrível, rapaz. Eu sei que o cão faz essas marmotas, claro que faz. Mas eu lhe digo que o trabalho principal dele não é as marmotas que ele faz, é dentro, é na cabeça. E a gente precisa estar num lugar de proteção, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero chegar nesse lugar de proteção. Porque nós estamos expostos, se nós não tivermos nesse lugar de proteção. Amém? Então veja, muitos vão apostatar da fé. E o que a Bíblia fala? Quanto mais vocês percebem que o fim chega, não deixa de congregar. Não deixa de congregar. O que eu tenho percebido, uma evasão de crente. Tu está fazendo o quê? Tu está onde, macho? É vendo Faustão? É congregando no Faustão, pelo amor de Deus? Onde que você está? Deveria estar onde? Na casa de Deus, irmão. Está fazendo o quê? 6 dias trabalharás, um é do Senhor. 6 dias trabalha, irmão. Nós somos adventistas agora. 6 dias trabalha, um é do Senhor. Só que nós somos adventistas do domingo. Não é do sábado, é do domingo. Porque a gente trabalha 6, irmão, um é do Senhor. Pelo amor de Deus, a gente tem que entender que a gente é alma, a gente tem uma alma, a gente tem um corpo e a gente é espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então,
A gente cuida do corpo, todo dia come 3, não, um monte. Mas deveria ser só 3 refeições por dia, né? Mas enfim, entre as refeições a gente faz um monte de beliscos, alimentando nosso corpo, alimentando, porque a gente gosta, né? Aliás, eu gosto, não sei vocês, mas eu gosto. E a gente, às vezes, aquece a alma com um abraço, a gente aquece a alma com um afago, com um carinho, com uma palavra legal. Mas o teu espírito, quem é que está cuidando dele? Onde é que está sendo alimentado? Você está plugado em quê para alimentar o espírito? Então a Bíblia fala, quanto mais você vê que aquele dia se aproxima, não para de congregar, não deixa de congregar. Tem que correr para a igreja, irmão. Tem coisas que só acontecem na igreja. Bota isso na tua cabeça. Tem coisa que só acontece na igreja. Tem coisa que você só recebe na igreja. A igreja é de Jesus. Eu sou pastor pequeno, pastor com pezinho. Mas o seu pastor é Jesus. É Ele que cuida de você. É Ele que é o seu pastor. Quando tudo acabar, nós vamos entregar você ao pastor supremo. Nós somos empregados do pastor supremo. E às vezes isso deixa a gente treme na base, porque a gente lembra que o nosso patrão é muito cuidadoso, zeloso com a sua igreja, com o seu corpo, com vocês. Os pastores de vocês é muito zeloso, falando dele. Amém? E às vezes eu tenho assim um insight, me lembrando desse fato, de que ele é o pastor, e eu digo, nossa, como eu tenho sido um péssimo empregado, como eu tenho sido relaxado em tantas coisas, porque ele é o pastor de vocês. E ele é zeloso, ele é rígido, ele é rigoroso com o bem-estar das suas ovelhas. Então, vocês vão ser entregues a ele. O Espírito Santo está aqui na terra com a função fundamental de entregar vocês ao Supremo Pastor. Então, eu menosprezar a igreja é ridículo, porque Jesus morreu e eu vim para estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, e eu não quero fazer parte dessa igreja. Você está doido? Onde é que isso faz sentido? Jesus disse que ele veio fundar, ele veio estabelecer, ele era a pedra angular, ele é a pedra principal, ele é a pedra que dá fundamento a tudo, a igreja dele, coluna e baluarte da verdade. Olha que coisa louca. A gente só sabe que uma coisa é importante quando ela acaba. A gente só descobre a importância de uma coisa quando não tem mais ela. Muitas delas. Por exemplo, quantos de vocês hoje perceberam que vocês estão respirando? Nem perceberam, né? Quantos vocês perceberam hoje que fizeram xixi? Número 2. Perceberam? Nem se deu conta, né? Funcionou direitinho. Xixi fluiu, que foi uma beleza. Amanheceu o dia, chegou assim. Aí foi para o banheiro, esvaziou, aleluia. Nem percebeu. Você só vai perceber no dia, ou Deus guarde que isso nunca aconteça, que fechar. E não sair de jeito nenhum. Dentro de 24 horas, você vai estar rodando tudo que é esse hospital. Dá febre, dá infecção, leva à morte. Só porque não fez xixi. Então, quando falta, é que a gente sabe a importância e o peso que aquilo tem. A igreja é importante? Você só sabe no dia que ela não existir. E ela só vai deixar de existir quando Jesus vier buscar ela. Quando Jesus pegar ela e disser, minha noiva amada, venha, chegou o dia. Aí você vai saber, nossa, e eu não queria fazer parte da igreja? É sério, irmãos? Sim ou não? É sério. Nos últimos dias, as pessoas vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e por causa disso, a fé vai desaparecer do coração delas. Veja Timóteo, 2 Timóteo agora, capítulo 3. Podemos? É só passar algumas páginas. 2 Timóteo, a segunda carta dele, no capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga comigo, isso está profetizado? Observe a intenção de Paulo, que ele diz assim, Timóteo, saiba disso. Amém? Ele começa com essa advertência, Timóteo, ei, Timóteo, tipo assim, ei, psiu, né? Saiba disso, rapaz. De que, Paulo?
Já prestei atenção, Paulo, já estou olhando para você. Aí ele fala, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vocês estão comigo, gente? Tempos difíceis. E eu penso que nós estamos vivendo esses dias. Tempos difíceis. Aí ele começa a fazer uma descrição assim: pois os homens serão amantes de si mesmos e extremamente gananciosos. Duas características. Ele cita várias aqui. Eu não vou falar de várias para a gente não se perder. Só quero essas duas aqui. Os homens serão amantes de si mesmos e extremamente gananciosos. Deixa eu ver aqui. Versículo 4. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então vou repetir a parte que eu quero chamar a atenção. Os homens serão amantes de si mesmos, extremamente gananciosos, e serão mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Vocês observaram isso aqui? Haverá tempos difíceis no fim. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis. A quantidade de pessoas, eu estava vendo algo. Se eu não posso estar enganado na minha estatística aqui, mas se não estou enganado, 20% da população do mundo sofre de depressão. Se não estou enganado, é 20%. Mas as pessoas que sofrem a síndrome do pensamento acelerado chega a 80%. São volumes absurdos. O que é isso? Uma sociedade adoecida, doente. O que aconteceu? Quem tem a resposta para essas coisas? O que houve? Por que a nossa sociedade adoeceu? Por que as doenças psicossomáticas cresceu tanto? As doenças que o corpo sofre porque a mente causou essa doença. Não foi uma bactéria, não foi um vírus, não foi uma ferroada, não foi nada. São os pensamentos sobre o corpo. Olha só, tempos difíceis. O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos serão tempos penosos. Os homens terão algumas características, das quais eu vou citar. Aí Paulo começa: eles serão amantes de si mesmos. Eles vão amar mais os seus deleites do que desejar ser amigo de Deus. Hoje pela manhã foi o início dessa ministração que a gente está conversando hoje à noite. Mas eu não consegui sair dessa declaração. Jesus falou que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Foi a pergunta que Jesus fez. Que adianta ao homem ganhar o mundo se ele perdeu a sua alma? Normalmente, quando os crentes viam essa palavra, eles pensavam assim: perder a alma significa ir para o inferno. Não. Porque o inferno começa a ser vivido hoje, aqui e agora. O céu também começa a ser vivido aqui, hoje e agora. Não é quando morre, é hoje, aqui e agora. Aquilo que a Bíblia fala, profetiza, nós sentimos e vivemos hoje. Não é só na eternidade, é hoje. Então Jesus pergunta: do que adianta ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Nós estávamos lembrando aos irmãos da frase do amigo do Diego, que disse assim, já contei a história várias vezes para você, não quero contar de novo não. Mas o amigo do Diego perguntou, aliás, disse para o Diego assim, ô Diego, o problema é que as pessoas querem ir para o céu sem morrer. Não dá, né? Porque não faz sentido a frase fora do contexto, tenho que contar. A empresa do Diego estava trocando os maquinários, os equipamentos, por equipamentos modernos. O cara foi lá, fez o orçamento, o patrão disse: caro demais, dá para mim não.
O cara viu o que podia ser feito, é tanto. E o cara disse, está caro demais. Aí, nesse contexto, o homem disse, o problema é que as pessoas querem ir para o céu sem morrer. Ou seja, se o patrão quer grandes lucros, ele tem que fazer o quê? Pagar o preço. Se você quer aumentar a produtividade, quer ter qualidade na produtividade, então invista. Ou seja, ele queria grande produtividade sem preço, sem pagar por isso. Então ele usou uma frase perfeita, as pessoas querem ir para o céu sem morrer. Aí eu disse, essa frase é nossa, é perfeita para nós, foi Jesus que falou isso. A gente quer ir para o céu sem morrer, para ir para o céu tem que morrer, gente. Ou você já viu alguém vivo subindo para o céu? No céu só tem 2 homens vivos, aliás, 3, né? Mas 2 que nunca morreram, Enoque e Elias. Enoque foi trasladado e Elias foi carregado por um carro de fogo. Deus mandou um carro, pegou Elias e levou para o céu vivinho, o cara não morreu. Só tem eles 2, o resto tudo morreu. Então a gente tem uma frase, a gente tem uma fé, uma convicção de que para ir para o céu tem que morrer. Sem morrer não vai para o céu. Só que isso também tem uma aplicação figurada. E qual é a aplicação figurada? Você quer desfrutar dos tesouros do céu sem pagar um preço? Você quer ser amigo de Deus sem pagar preço por isso? Paulo está dizendo, nos últimos tempos, a característica dos homens será, eles amarão tanto a si, amarão tanto os prazeres que o seu corpo grita por eles, que não vão querer saber de ser amigo de Deus. É uma escolha. A nossa vida é um comércio, é uma troca. Estamos juntos? Então a característica do nosso tempo é que pessoas preferem as riquezas na terra do que se encher das riquezas do céu. Isso não é uma boa coisa. Então do que adianta nós ganharmos o mundo se nesse processo vamos perder a nossa alma? E se vamos perder a nossa alma, nós perdemos por quê? Porque nós nos perdemos de nós mesmos. Quem somos nós? O quanto eu estou distante daquilo que eu deveria ser e não sou. Aí começam os conflitos, aí começam as brigas, começam as doenças interiores, porque eu estou perdido dentro de mim mesmo. Ok? Como é que a gente faz para achar o caminho de volta? Segundo os Coríntios, deixa eu ver se é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6. Podemos ler? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Podemos? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Vocês compreendem essa figura, jugo desigual? Difícil, né, gente? Nós temos várias pessoas, sim, não, pois explica. Então é melhor ficar calado, né, gente? Não dizer nada. Jugo desigual é uma figura que ela foi extraída da agricultura, onde normalmente se colocava 2 bois para puxar um arado. Para esses bois ficarem juntinhos, eles colocavam uma canga no pescoço. Eu não sou do tempo que se trabalhava com boi, no meu tempo já era mais moderno, era jumento. Jumento, burro, cavalo, égua. Mas assim, a gente ainda via os bois puxando carroça, não puxava arado, mas puxava carroça. E o que eles faziam? Juntavam os 2 bois e amarravam a canga no pescoço dos 2 de madeira, de modo que eles não podiam fugir um do outro, tinham que estar amarrados para onde um ia, o outro tinha que ir também. Então Paulo está usando aqui a mesma figura. Ele está dizendo, escuta, não se prenda a um jugo desigual com os incrédulos. Significa dizer que dependendo do que você quer fazer da sua vida, nem todo mundo vai poder estar encangado com você. A gente tem essa expressão, não tem?
fulano só vive encangado com o outro. É a mesma ideia, é uma canga, entende? Julgo desigual, só vive encangado com fulano. Então ele disse, olha, presta atenção, dependendo de onde você pretende ir, nem todo mundo vai poder andar com você. Porque a canga que vai prender vocês vai prejudicar, porque para onde um for, o outro vai. Então, o conselho de Paulo, não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos. Aí ele pergunta, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade, que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e os demônios? Que parte tem o crente com o incrédulo? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuários do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quero chamar a sua atenção aqui para alguns detalhes. Muito forte esse texto. Do que é que Paulo está falando aqui? Sobre uma decisão de viver uma vida santa. Sobre viver vida santa, sobre viver vida pura. Qual o problema que acontece com a nossa sociedade? Amante dos prazeres. Ou seja, o que o meu corpo quer, dou para ele. Não interessa se aquilo que eu estou dando para o meu corpo agrada ao Deus ou desagrada, porque eu mesmo estou a fim de ser amigo dele mesmo. É o que Paulo estava dizendo lá em 2 Timóteo capítulo 3. Serão mais amantes dos prazeres do que desejosos de se tornarem amigos de Deus. E nesse processo, nós vamos nos perder. O Espírito que habita dentro do homem é a lâmpada de Deus. Se essa lâmpada estiver apagada, nós andaremos em trevas. É fato. Andaremos em trevas. Como é a lâmpada de Deus dentro de nós? O Espírito Santo, irmãos. Sem ele, nós estamos em trevas. Um detalhe que a gente precisa saber é que o Espírito Santo é santo. Você já percebeu que o nome dele é santo? O Espírito Santo é santo. Se eu quero ser amigo dele e viver de qualquer jeito, não rola. E o apóstolo Paulo diz assim, irmãos, não vos enganeis, não deixe que ninguém engane vocês, porque não vai rolar. Deus é santo. Vai falar isso aí, amados. Vai pregar sobre isso. Quem quer saber dessas coisas? Vamos dar um curso aqui sobre Bolsa de Valores. Você investe 30 conto e em um ano você tem 3 mil. A igreja lota. Por quê? Quais são as características do homem do nosso tempo? Amante dos prazeres e terrivelmente ganancioso. Qualquer coisa que diga respeito a lucro, estou dentro, é nós, estamos juntos. Vou pegar, tem que acordar que hora? 3 horas, estou nem aí. Dorme que hora? Madrugada, estou nem aí. Vamos ficar ricos, é nós, estamos juntos, é nós, mano. Amante dos prazeres, extremamente ganancioso. Mas no que se refere a ser amigo de Deus, esquece. O que vai acontecer nesse processo? Você vai ganhar o mundo, mas a sua alma estará perdida. Porque você se desconectou de você. Vocês se lembram daquela figura que a gente sempre cita aqui? Todas as coisas que Deus fez, Deus as criou dentro de um ambiente, dentro de um domínio. Tipo, os peixes foram criados a partir da água. E a água é o domínio deles. Produza as águas, peixes. E esses peixes produzam segundo as suas espécies. Eles foram criados dentro de um ambiente que era água. Dentro da água o peixe flui, não é assim? O peixe flui. As árvores foram criadas dentro do domínio da terra. Terra seca, parte seca. O Senhor disse, árvorezinha, você vai nascer aqui e vai frutificar aqui. Ela funciona bem. O Senhor olhou para os céus e disse, haja luzeiros. E eles foram criados
no universo. E lá eles estão até hoje. Mas se você tirar cada uma dessas coisas dos seus domínios, eles morrem. Se você tirar um peixinho de dentro da água, rápido, ele começa a abrir a boquinha dele e morre, porque aquele não é o ambiente dele. Se você arrancar uma plantinha da terra, alguns momentos, a folhinha dela vai começar a mexer, porque ela foi removida do seu habitat. Eu não conheço muito sobre o espaço, apesar do meu nome ser Astro, mas eu não estudei muito essa parte. Mas eu imagino que, eu não sei, porque está uma confusão na minha cabeça, porque eu entendi que as estrelas são formadas de gases. Tenho que estudar melhor isso, porque eu sou astro e eu tenho gases, eu sei, mas não é a minha constituição principal, né? Existe matéria. Mas o que eu quero dizer é que se você tirar uma estrelinha lá do céu, sei lá, um astro celeste, tirar ele do seu ambiente, e ele entrar dentro do ambiente da Terra, ele vira uma outra coisa e não o astro que ele foi criado para ser. Vocês estão comigo? De repente ele se torna um meteoro, sei lá. Ele era alguma coisa útil lá onde ele estava, mas ele saiu do seu espaço, entrou em um outro domínio, e quando entrou, virou, transformou-se em uma outra coisa. Onde é que eu estou querendo chegar com essa conversa? Que quando Deus nos criou, Ele também nos criou dentro de um ambiente. Ah, isso é muito massa. A gente repete isso 1000 vezes, mas é sempre bom. Deus nos criou dentro de um ambiente. E qual era o ambiente? Éden. O que é o Éden? Um lugar para um momento específico, onde a presença de Deus é uma porta aberta. O que é Éden? É um lugar de deleite, é uma porta aberta de acesso direto ao céu. O que é o Éden? É um local onde Deus entra e fala com o homem e ele tem ouvidos para ouvir o que Deus está dizendo. O que é o Éden? É um ambiente onde os céus e a terra se conectam. Onde você é você. Tipo, se a planta está na terra, ela é o quê? Uma planta. Se você arranca da terra, ela é uma planta morta. Tem forma de que vive, mas está morta, é seca. Se você tirar um peixinho da água, ele continua parecendo um peixinho, mas aguarde. Alguns dias ele vai estar seco, sem vida. Do mesmo jeito acontece comigo. Se eu for removido do lugar onde eu fui criado para estar, que é onde? Um local onde a presença de Deus é uma porta aberta. O lugar onde a presença de Deus é um lugar de deleite, um lugar de delícia. Se eu for removido desse lugar onde eu sou amigo de Deus, onde Deus é meu amigo, eu morro. E é isso que Paulo está dizendo. Os caras trocaram a ideia de ser amigo de Deus e preferiram dólar. Preferiram suas ganâncias, preferiram seus prazeres. E não rola. E o que vai acontecer com a gente? Começa a morrer. Aí a ciência, os estudiosos procuram entender mais o que aconteceu com a nossa sociedade que adoeceu. É simples, amados. O Espírito Santo profetizou faz tempo, dizendo, nos últimos dias, serão tempos difíceis. E por que esses tempos serão difíceis? Porque os homens se tornarão extremamente gananciosos, amantes de si mesmos e dos prazeres, e não vão querer saber de amizade com Deus. Estarão entregues a si próprios. Estamos juntos? Então Paulo está dizendo aqui, Paulo está construindo uma história, e ele está perguntando o seguinte, escuta, você é de Deus? Sou. Então, comece a perceber algumas coisas, porque você não vai poder andar encangado com tudo. Você vai ter que fazer algumas seleções, algumas escolhas. Não vai dar para encangar tudo. Tudo que eu quero, bota, não. Jesus disse, o caminho, a porta é estreita. Como é que é o caminho é estreito? A porta é estreita e o caminho é apertado. O que é que significa isso? Só cabe você, irmão. Amém? Só cabe você. A sua mala não cabe. Deus só quer você. Nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar. Por quê? Tudo que importa está dentro de você. Tudo que realmente importa na vida está dentro de você. Não são as coisas que você comprou, não são as coisas que você ganhou,
Glória a Deus, nós acabamos de fazer uma reforma na nossa casa, está linda, belíssima. Aliás, eu acho, né? Eu gostei. Mas, amados, é só uma casa. Nada mudou, eu continuo a mesma pessoa, com a casa boa. O que eu estou dizendo? Que a casa não preenche. O carro não vai preencher. O marido não vai preencher. As faculdades não vai preencher. Um título de doutorado não vai preencher. A porta é estreita e o caminho é apertado, que conduz para a vida. Quer encontrar a vida ou quer continuar morto? Você quer ir para o céu? Então morre. Porque Jesus fala, se você não morrer, não dá para andar comigo. Só morto presta para andar comigo. É muito doido, né? Pois é isso. Então a minha mala vai ter que ficar bem sequinha. Por quê? Porque eu estou querendo achar a vida. Eu estou querendo ser amigo de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. O Espírito Santo, ele quer ter comunhão com a gente, ok? O Espírito Santo quer ter comunhão com a gente. Você percebe que no final do culto a gente fala assim, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos. Por que a gente fala isso? Porque a gente quer que essas 3 verdades sejam 3 verdades estabelecidas dentro de nós. Deus me ama, seu Filho me alcançou com a sua graça, mas o Espírito Santo quer ter comunhão comigo. O Espírito Santo quer ter comunhão comigo, quer ter comunhão com você. E algumas vezes você vai perceber, às vezes quando você amanhece o dia, às vezes nem amanhece o dia, é madrugada, é 3 horas da madrugada, tem um mistério das 3 horas, que você é despertado. Para quê? Para ter comunhão com Ele. E algumas dessas vezes que o Espírito Santo desperta a gente para momentos de comunhão, a gente começa a pensar uma série de coisas. Eu vou já trabalhar e eu vou estar ferrado. Porque eu não vou ter condição de trabalho, eu vou estar com muito sono. Eu não vou dormir. Aí a gente faz uma escolha, percebe? A gente sempre está fazendo uma escolha. Passa. A gente não fez. Quando é no outro dia, acontece de novo. Há um despertar, a gente percebe o Espírito chamando a gente para ter comunhão, e a gente arranja uma desculpa, uma coisa, dorme de novo. Acontece 3ª vez, na 4ª não tem mais. A gente procura aquele ambiente de adoração e quebrantamento que o nosso Espírito estava e não tem mais. O que houve? Ele disse, eu estou na porta batendo, se você abrir a porta eu entro. Eu acho isso um ato de Deus absurdo. Sendo Ele dono do universo, poderia fazer e a gente desaparecer. Ele diz, não, estou batendo na sua porta. Cara, isso é muita humildade, minha gente. É um ato de humildade absurda, é uma coisa inimaginável. Quem somos nós diante do sustentador do universo, que bateu a nossa porta dizendo que quer ter comunhão contigo? A gente diz, tô afim não. Pô, cara, fala sério. Misericórdia. Né? Você já bateu na porta de alguém e ele deixou você de fora? Aconteceu? É bom? E se for seu amigo? Vocês concordam comigo, minha gente? Você bater a porta da casa do seu amigo, não é inimigo não. Não é o cobrador não. Ei, 300 conto, tá me devendo, safado. Bate, vem cá. Claro, ele não vai lhe atender. Não é o galego não, estou lhe falando de um amigo. Você chegou na porta do amigo, bateu na porta do amigo, e o amigo fez de conta que você nem estava lá. Não, fica calado, cala a boca, menino. Nenhum barulho. Fecha a TV. Que é para ele perceber que não tem ninguém em casa, mas você sabe que está lá dentro. Né? E aí você pega, vai embora. Como é que fica? Agora você imagina o dono do universo bateu a sua porta e diz, quero ter comunhão contigo. Se você abrir a porta, meu amigo,
Eu trouxe aqui uma ceia para a gente comer junto. Amados, ele veio com uma ceia. Ele trouxe o sorvete, amados. Ele trouxe o sorvete. Ele não chegou lá dizendo, faz café para nós. Não, ele trouxe. Ele disse, eu vou cear contigo. Ele trouxe já a ceia. Deleite. Éden. Então, esse lugar da presença, esse lugar do deleite, é o lugar que nós somos criados para estar. A gente só funciona bem nesse lugar. Se não for nesse lugar, a gente adoece. Por favor, coloca isso na sua cabeça. Gênesis capítulo 6. Está escrito que a maldade na terra tinha crescido absurdamente. E Deus se arrependeu de haver feito o homem, mas lá tem uma declaração que diz assim, porque o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Significava dizer o quê? Que o Espírito Santo tinha batido na porta daquela geração todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas eles fizeram uma escolha. Eles disseram, nós queremos ser amigos dos prazeres. Nós não queremos ser amigos de Deus. Qual foi o resultado? A maldade cresceu e cresceu e cresceu, que chegou a um ponto insuportável. E Deus disse, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Quando o espírito silenciar, nós estamos ferrados, irmão. Jesus disse assim, bem-aventurados são os que choram. Porque esses serão o quê? Consolados. Chega um ponto que não tem mais choro. Chega um ponto que não tem mais nada. Você olha para dentro e se só tem um buraco negro. Jesus disse, bem-aventurados são os que choram. Pois então, se você ainda consegue chorar, vá para os pés de Jesus. Quebrante-se diante dele, quebre-se diante dele. Porque ele é rico para com todos aqueles que o invocam. Ele não lança fora. Não será confundido todo aquele que invocar o nome do Senhor. Ele vai brilhar, queridos. Então, vocês concordam comigo que como é que faz aqui, Jesus? Espera aí, só um instante, gente. Você concorda comigo que nós precisamos fazer escolhas? O caminho da vida, a porta é estreita e o caminho é apertado. Eu quero achar a vida, quero. Então, esse é o processo. As malas ficam de fora. Deus só quer você. Ah, mas eu sou feio. Gosto de você feio mesmo. Ah, mas eu gosto do jeito que você é. Só quero você dentro. Não perguntei nada sobre isso. Deixe suas malas fora. Deixe suas malas fora, se desarme. Entre na porta estreita. Entre no caminho apertado. Porque é lá que você vai me achar. Meu Deus, cara. Esse é o caminho da vida eterna. Então, ele disse, olha, cuidado, você é a justiça de Deus e você não pode ter comunhão com injustiça. Você é luz, você não pode ter comunhão com trevas. Você é Cristo, então você não pode ser demônio. Você é crente, então você não pode ser incrédulo. Se você é santuário de Deus, você não pode prostituir o seu corpo. É aqui, está escrito, eu estou dizendo de outro jeito, mas é assim. Então escute, nós somos santuários do Deus vivo. A gente não pode prostituir o santuário de Deus. Versículo 16, nós somos santuário do Deus vivo. Agora eu quero que você preste atenção às declarações que ele vai dizer. Neles habitarei, isso é Deus falando. Vocês são meu santuário, habitarei em vocês. Aí ele diz, andarei no meio de vocês. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O versículo a seguir ele diz assim, eu serei para vós pai, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Escuta, ele fez questão de citar essa parte. Eu vou te lembrar quem sou eu. Eu vou te lembrar quem está falando. É o Senhor Todo-Poderoso. O que ele está dizendo? Se lembre de onde você veio, quem eu criei você, quem sou eu. Não esquece esse fato. Porque o amor de Deus para nós é um ambiente de misericórdia. A gente nunca pode esquecer disso, queridos. Estamos juntos? Uma coisa que não pode faltar dentro da gente é o temor de Deus. E temor significa profundo respeito, mas também significa medo. Quando a gente perde o medo,
no que se refere à eternidade, a gente está ferrado. O medo nos salva. Você sabe que por causa do medo é que você não atravessa a rua de qualquer jeito, não é assim? Sim ou não? Principalmente se for essa avenida aqui, ó. Você não atravessa de qualquer jeito. Você tem muito cuidado. Por quê? Porque você tem medo. Se você tem medo, você não anda a qualquer hora, em qualquer lugar. Você tem medo. E o medo faz o que contigo? Preserva a vida. Quando a gente perde o medo da eternidade, o medo de quem Deus é, e do que acontece se nós formos amantes dos prazeres, e não amigo de Deus, se a gente perder esse medo, a gente está ferrado. Porque todos os nossos freios internos se soltam. A gente se percebe num carro sem freio descendo uma ladeira. Não há temor de Deus neles. Não há temor de Deus diante dos olhos. Ferrou, acabou. É o que a Bíblia chama de consciência cauterizada. Não há quem mude aquela criatura. Não há quem alcance. Já cauterizou a consciência. Nada afeta ela. Ela não chora mais. Jesus fala, bem-aventurados que ainda conseguem chorar. Porque esses ainda têm sentimento. Esses ainda têm emoção. Esses eu ainda posso entrar. Os cauterizados fechou a porta, botou uma muralha de vidro, de ferro, de cofre. Aqui você não entra não. Então escute, Deus fala, habitarei entre eles, serei o seu Deus, serão o meu povo. Serei para eles pai, eles serão para mim filho. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, é que estou dizendo. Aí o versículo 17 diz assim, portanto, meus irmãos, saí vós do meio deles, separai-vos. Não toque coisa imunda, e eu receberei vocês. O que é que Deus está dizendo? Separe-se. Seja santo. Não viva uma vida imunda, e eu vou receber vocês. É uma escolha. Ser amante dos prazeres ou ser amigo de Deus. Porque as duas coisas não cabem na mesma conta. Você gostaria de ter um amor da sua vida e ele tendo mais 3? Gostaria? O seu namorado, o seu marido lindão, gostoso. Aí você diz, oh, coisa linda. Aí você sabe que ele tem mais 3. Como é que você fica? Deus está dizendo, ou você se separa para ser meu, ou então não vai rolar casamento. Porque eu não aceito chifre. Amém? Você anda colocando galha em Deus aí? Você já percebeu que a coisa é séria, gente? A coisa é muito séria. O Senhor disse, o seu corpo é meu. Você já percebeu isso? Seu corpo é santuário. Eu sei que a Bíblia é chique, está dizendo, ó, o corpo é santo. Ele está dizendo, seu corpo é meu. E eu tenho um irmão, um colega, que ele diz assim, você tem um órgão sexual, não tem? Tem. Ele só serve para 2 coisas. Fazer xixi. Não pegue ele para fazer outra coisa. Que você vai estar usando algo que é de Deus. Qual é o único lugar que eu posso usar o meu órgão? Se casar. Casado. E aí quando você casa, o seu negocinho passa a ser da sua esposa. Não é mais seu. Terrível isso, né? Não, eu queria dividir com algumas pessoas. Não pode não. Aquele negocinho é da sua esposa e o seu negocinho é do seu esposo. Qual é a outra pessoa que é dono daquilo? Deus. O seu corpo é meu. Aí quando você casa, Deus diz, tudo bem. É nós. É meu, mas estou liberando aí. Para você ser feliz. Agora, se pegar esse negocinho com outros, ele disse, isso é idolatria, isso você está profanando o corpo do Senhor.
Isso é impureza, isso é imundice, e o Senhor diz: sai do meio disso, e eu receberei você. Amém? Então, essa consciência de que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo não mora em coisa suja. Veja o que diz o capítulo 7. Ora, amados. Podem ir, queridos. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Capítulo 7. Ora, amados, visto que temos tais promessas, quais são essas promessas? Escute o que Paulo está dizendo. Visto, amados, que nós temos tais promessas, purifiquemo-nos. Quais promessas? Ele disse: eu serei o seu Deus. Qual é a promessa? Você será o meu povo. Qual é a promessa? Eu vou ser o seu pai. Qual é a promessa? Você será o meu filho. Escuta, quem está falando é o Todo-Poderoso. Se você tem essa promessa que Deus deu a você, camarada, só burrice se você não viver uma vida pura. Só burrice se você não viver vida pura. Ele disse: faça estas coisas e eu recebo vocês. Amém? Então, no princípio, eu disse para vocês: vou mostrar para vocês um lugar de segurança. Qual é o lugar de segurança? Santidade. Qual é o lugar de segurança? Amigo do Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Esse é um lugar de segurança. Visto que vocês têm essa promessa, purifiquem-se, santifiquem-se para Deus. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 13. 1 Coríntios, nós estávamos lendo 2 Coríntios, agora é 1. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Aqui eu só vou ler, não vou comentar muito. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. 1 Coríntios 6, 13. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, porém Deus aniquilará tanto a um quanto ao outro. Escuta o que ele fala agora. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O seu corpo foi feito para quê? Para o Senhor. O seu corpo não é seu. Versículo 14. Não, versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membro de uma meretriz? De modo nenhum. Versículo 16. Ou não sabeis que o que se une a uma meretriz é prostituta, ok, gente? Caso alguém não saiba. Quem se une a uma prostituta, qual era onde é que eu estava? 16. Não sabeis que o que se une a uma prostituta faz-se um corpo com ela, porque, como foi dito, serão os dois uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Amados, isso é de uma profundidade absurda. O que se une a uma prostituta se torna um com ela. Mas o que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. O versículo seguinte, que é o versículo 18, diz: fugi da prostituição. Estamos juntos? Essa palavra prostituição aqui não é a prostituição no sentido de contratar uma prostituta, pagar uma prostituta. Essa prostituição aqui é uma expressão que significa imoralidade. Tudo que é imoralidade. Aí entra pornografia, aí entra... imagina qualquer... imoralidade. Ele diz: fuja da imoralidade sexual. Ou seja, fuja de usar o seu negocinho para outra coisa. Porque ele é do Senhor.
Fugir da prostituição. Aí escuta o que ele fala: qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Esqueceram esse fato? Que vocês não são de vocês mesmos e que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Se o meu corpo não é de mim mesmo, é de quem? De Deus. A comida é para o estômago é para a comida, e Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Mas o corpo é para o Senhor. Não para impurezas, não para imoralidades, é para o Senhor. O versículo 20 diz assim: porque foste comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Qualquer pecado que nós praticarmos é fora do corpo, mas a prostituição peca contra o próprio corpo. Por que peca contra o próprio corpo? Porque nós estamos usando algo que não é nosso para o nosso benefício, quando ele é do Senhor. Você pode fazer? Pode, é nós, estamos juntos. Fica de boa. Só que isso não ficará sem juízo, isso não ficará sem... O texto fala, não esse texto aqui, mas outro, diz que o Senhor contra estas coisas é vingador. Deixa eu ver aqui com vocês. Se eu não estou enganado, eu acho que é Tessalonicenses capítulo 4. Vocês já ficaram de saco cheio? Não? Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 a 8. Se nós fizermos alguma coisa com essa palavra que nós estamos ouvindo, isso salva a nossa vida. A Bíblia não é um livro de religião, é um livro de vida. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Novamente, prostituição é imoralidade. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra. Ele chamou aqui o nosso corpo agora de vaso. O que é esse vaso? Vocês acharam o texto? Estão com dificuldade? 1 Tessalonicenses capítulo 3, aliás, capítulo 4, versículo 3 em diante. Ele chamou o nosso corpo de vaso. A gente tem essa mania de chamar as pessoas. Eu tenho. E aí, vaso, né? Dependendo da cultura, a gente entende diferente. Tipo, vaso sanitário é vaso, né? Mas como nós somos crentes, a nossa cultura é de onde? Da Bíblia. E quando a Bíblia fala vaso, está falando de quê? De um recipiente muito precioso, onde se guarda perfume. Onde se guarda o óleo da unção. Então quando a gente diz, Pai do Senhor vaso, nós estamos dizendo, você é um receptáculo, você é um ambiente onde Deus guarda o seu precioso óleo. O óleo da unção, o óleo da presença. Olhe só. Então ele diz, cada um saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, não na paixão dos sentimentos descontrolados, como fazem as pessoas que não são crentes e que não conhecem a Deus. Versículo 6. Ninguém iluda nessas questões ao seu irmão. Estamos juntos? Ele diz, não iluda nem defraude o seu irmão. Nessas questões. O que é que significa isso? É você tirar vantagem sexual de uma outra pessoa. Ele diz, não faça isso com seu irmão. Ele diz, porque o Senhor é vingador destas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita a homens, mas a Deus que dá o seu Espírito.
É forte isso ou não, gente? Diga comigo, Deus é vingador dos que fazem estas coisas. Ou seja, usa o seu corpo sem santificação e honra, entendendo que ele é vaso onde Deus guarda precioso unguento. Se você transgride esse princípio, se você suja o seu vaso, ele está dizendo, Deus é vingador. Tem um texto em Eclesiastes que fala que a mosca morta, ela contamina, uma mosca morta contamina todo o perfume. Então você imagine que lá está o vaso cheio de perfume precioso, mas ele está com a tampa aberta e uma mosca vem e caiu dentro. Uma mosca só estragou todo aquele perfume. Estamos comigo? Vamos junto? Então eu vou encerrar aqui esse momento, mas considera estas coisas que nós estamos falando. Vocês entenderam como é que eu estou enxergando e vendo o tempo que nós estamos vivendo? Por que tantas pessoas adoecidas? Por que a sociedade está desse jeito? E os pensadores não conseguem encontrar resposta. Irmãos, quem fez você deixou o manual. Eu posso segui-lo ou não. Amém? Então que você se lembre que você é templo e morada do Espírito Santo e que você deseje, mais do que tudo, ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus. Que Deus os abençoe.